10 vícios idiotas da realeza que você não vai acreditar. Você já parou para pensar que a realeza, com todo o poder e riqueza, também tinha manias completamente absurdas? Alguns vícios eram tão bizarros que nem parecem reais. Prepare-se para mergulhar no lado mais estranho da história com 10 vícios idiotas da realeza, que vão te deixar de queixo caído. Fique até o final, porque o último vai fazer você rir ou questionar a sanidade desses monarcas. Em primeiro lugar, Luís XIV e o mundo dos perfumes. O Rei Sol, Luís XIV, não era apenas um símbolo de poder, mas também de extravagância. Seu amor por perfumes era tão intenso que ele ordenava que todo o palácio fosse perfumado diariamente, inclusive as paredes e os móveis. Luís acreditava que o mau cheiro atraía doenças, então ele usava várias fragrâncias ao longo do dia, incluindo essência de flores, ervas e até âmbar. O problema? Dizem que o cheiro era tão forte que algumas pessoas na corte evitavam chegar perto dele por ficarem enjoadas. Em segundo lugar, Catarina, a Grande, e suas cartas amorosas. Catarina, a Grande, da Rússia, tinha um vício peculiar: escrever cartas para seus amantes, mas não eram simples mensagens de amor. Ela dedicava horas do seu dia a criar textos elaborados e apaixonados, descrevendo detalhes íntimos de seus relacionamentos. Não satisfeita, ela mostrava as cartas para amigos próximos, como se quisesse exibir sua habilidade literária e conquistar a admiração. Os historiadores dizem que essas cartas eram tão intensas que beiravam o exagero. Em terceiro lugar, Henrique VIII e o banquete sem fim. Henrique VIII, conhecido por suas 6 esposas e temperamento explosivo, tinha um apetite voraz. Ele era obcecado por comida, principalmente carnes gordurosas como pernil de porco, patos e carne de cervo. Em um único jantar, o rei consumia o equivalente ao que um grupo inteiro de nobres comeria em uma semana. Sua gula desenfreada contribuiu para seu ganho de peso extremo e uma série de problemas de saúde, mas isso não o fazia parar. Em quarto lugar, Maria Antonieta e sua loucura por açúcar. Maria Antonieta tinha uma queda nada discreta por sobremesas. A rainha adorava doces complexos e chamativos, como tortas decoradas, brioches recheados e bombons. Ela era tão viciada em açúcar que transformou a confeiteira da época em uma arte. Maria Antonieta organizava banquetes para exibir as sobremesas mais extravagantes de Paris, enquanto a população passava fome. A ironia? Isso ajudou a construir a fama de uma rainha desconectada da realidade. Em quinto lugar, Rainha dos Sapos Vivos. Uma rainha francesa, cujo nome se perdeu nas histórias, tinha uma superstição bastante peculiar. Ela acreditava que engolir sapos vivos a protegeria de doenças. Esse hábito bizarro era visto por alguns como um sinal de coragem, mas a maioria achava simplesmente nojento. Historiadores ainda debatem se isso era um ritual medicinal da época ou apenas uma superstição fora de controle. Em sexto lugar, Pedro o Grande e o hobby doloroso. Pedro o Grande, czar da Rússia, tinha um hobby que dava arrepios: arrancar dentes. Ele era tão fascinado por odontologia que carregava consigo um alicate e, sempre que possível, arrancava os dentes de seus súditos ou amigos, com ou sem necessidade. Por mais que Pedro quisesse aprender sobre medicina, muitos suspeitam que ele usava isso como uma desculpa para alimentar seu vício em causar dor. Em sétimo lugar, Elizabeth I e o fascínio pelo açúcar. Elizabeth I, rainha da Inglaterra, também não resistia aos doces. Sua obsessão por guloseimas era tão grande que seus dentes ficaram pretos, um efeito colateral do consumo excessivo de açúcar. Curiosamente, na época, dentes escuros eram vistos como um sinal de status, já que só os ricos podiam pagar por tanto açúcar. Em oitavo lugar, Rainha Vitória e a Era do Ópio. Durante o século XIX, o ópio era amplamente usado na Inglaterra, e a Rainha Vitória não ficou de fora. Ela usava a substância para aliviar dores e dizem até para relaxar. Embora o consumo fosse comum entre a aristocracia, o uso frequente da rainha ajudou a popularizar o vício entre as classes mais altas da sociedade. Em nono lugar, Jorge IV e sua obsessão pela moda.
Jorge IV da Inglaterra era completamente apaixonado por roupas. Ele gostava fortunas em trajes luxuosos e personalizava tudo o que vestia. Seu guarda-roupa tinha milhares de peças, incluindo joias e sapatos extravagantes. Suas dívidas eram tão enormes que o parlamento foi forçado a resgatar financeiramente o rei para que ele não falisse o reino. Em 10º e último lugar, Carlos II e seu zoológico particular de macacos. Carlos II, da Inglaterra, tinha um vício inusitado. Criava macacos. Ele adorava esses animais e mantinha dezenas deles em sua corte, permitindo que andassem livremente pelo palácio. Os macacos frequentemente causavam caos, derrubando objetos, invadindo reuniões e até roubando comida. Mesmo assim, Carlos se recusava a se separar deles, considerando seus amigos de confiança. Então, qual desses vícios você achou mais insano? A realeza pode até ter tido poder, riqueza e glamour, mas no final das contas, até eles tinham manias que ninguém consegue explicar. Comente aqui qual vício você achou mais curioso ou absurdo. E não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias incríveis como esta. Até o próximo vídeo.